Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Lincoln, sou sócio fundador aqui da VAT e venho hoje compartilhar uma excelente novidade com vocês. A VAT, em prol de capacitar e contribuir com ainda mais conhecimento para o nosso setor de geração distribuída, nós resolvemos disponibilizar de forma gratuita nosso curso sobre gestão de energia, onde nós compartilhamos o conhecimento sobre os modelos de negócio e o formato do compartilhamento de créditos. Serão ao todo 12 aulas que nós iremos disponibilizar para vocês de forma gratuita aqui no YouTube. E para quem ainda quiser se aprofundar ainda mais, se tornar um especialista, confira o nosso novo lançamento, que é o curso sobre o gestor de energia, onde a gente compartilha as melhores estratégias, insights e detalhes da operação de compartilhamento de créditos na geração distribuída. Caso você tenha alguma dúvida, deixe para a gente aqui nos comentários, e para não perder nenhum lançamento de nenhuma nova aula, se inscreve aqui no canal e acompanhe as nossas notificações. Desejo a todos uma excelente aula e uma ótima jornada de conhecimento. Nos vemos em breve. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lincoln. Estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de geração distribuída compartilhada. Hoje, nessa aula 6, nós vamos falar de um tema extremamente importante, que gera muitas dúvidas e também que baliza muito a estratégia por detrás do gestor. Vamos falar sobre gestão de energia, distribuição de energia e compensação de energia, né? Ou seja, todo emaranhado de coisas que ficam no meio do processo, né, do compartilhamento de créditos. Então, bom, pessoal, para a gente começar a nossa aula de hoje, um primeiro conceito extremamente importante que a gente precisa trazer é entender justamente os tipos de unidades geradoras e os seus ciclos de medição, tá? Então, o que nós trouxemos aqui para vocês, né? Hoje a gente trouxe aqui um exemplo bem fácil de se entender, os pontos mais importantes, né, com relação aos tipos de unidade geradora. Então, nós temos dois tipos de unidade geradora, independente da fonte, né? Nós temos unidades que ficam em baixa tensão e nós temos unidades em média tensão, tá? Qual que é a grande diferença delas? As unidades de baixa tensão, elas têm leituras espaçadas ao longo do mês, né? Ela não tem uma data específica de leitura. Cada unidade em baixa tensão lê num dia diferente, né? Então, por conta dessa data de leitura variável, um ponto importante é que o ciclo de medição ele não vai acontecer exatamente entre o dia 1 do mês e o dia 30 ou 31 do mês, né? Ele vai acontecer entre a data de leitura e até a sua próxima data. Então, esse mês ele é deslocado, tá? Então, por que isso é um problema, né? Porque isso interfere muito com relação aos ciclos de gestão efetivamente. Então, se você tem uma unidade geradora que vai mudar, uma unidade consumidora, perdão, se vai mudar ela de unidade geradora, tem que estar muito atento com relação às datas, tá? Já quando a gente fala de uma unidade conectada em média tensão, ela tem um dia específico de medição que é todo dia 1º, tá? Então, ou seja, todas as unidades consumidoras do mês conseguinte, né, vão receber os seus créditos caso essa unidade geradora tenha excedente de energia a se distribuir, tá? Então, trazendo aqui uma linha do tempo, o que é o ponto mais importante? Quando a gente fala de unidade geradora de média tensão, ela está muito próxima aqui do dia 1 do mês, né? Ou seja, todas as minhas unidades consumidoras posteriores aqui ao longo do mês, elas vão estar recebendo efetivamente o crédito, o excedente de energia, né, que foi disponibilizado na lista de distribuição que foi enviada no mês anterior. Então, envia-se a lista no mês anterior, a unidade geradora lê no dia 1º e todas as unidades consumidoras beneficiárias dessa UG no mês seguinte, né, no mês corrente, já vão estar recebendo esse crédito. Agora, quando a gente fala de uma unidade em baixa tensão, né, ou seja, ela não tem um dia específico de leitura, então cada unidade geradora em baixa tensão tem uma data diferente, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vou ter uma data específica aqui de leitura e todas as minhas unidades consumidoras que vierem depois dessa data de leitura vão estar recebendo o ciclo de injeção. Ou seja, todas as minhas unidades que ficam posterior à data de leitura é quem faz parte do ciclo de injeção. Quem tem data de leitura anterior dentro do mesmo mês, né, mas leu antes do que a unidade geradora, ela não vai receber o crédito efetivamente nesse período, ela vai receber o crédito desse período no próximo mês, né, visto que ela está antes da data da próxima leitura dessa unidade geradora.
Então, a importância da gente entender esses ciclos de medição é porque isso impacta e muito no formato que a gente vai adotar de distribuição e na estratégia que a gente vai adotar de alocação de cotas, tá? Então, isso a gente vai ver aqui adiante um pouquinho desses impactos com relação às usinas de baixa e média tensão. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora com relação aos modelos e regras de distribuição de crédito. Então, nós temos, né, regulamentado dois modelos de distribuição. A gente tem o modelo de cotas e a gente tem o modelo de lista de priorização. Então, qual que é a essência, né? A essência da lista de cotas, percentual de cotas, eu vou ter uma lista de unidades consumidoras, né? E cada unidade consumidora beneficiária dessa lista, dessa unidade geradora, vai ter um percentual que vai estar alocado a ela, ou seja, 1%, 2%, 5%, 10%, enfim, tem um percentual daquilo que vai ser o excedente que a unidade geradora produzir, X% vai para essa unidade beneficiária. Então o conceito é bem simples. Um ponto importante é, conforme você vai montando a sua lista de distribuição com base em cotas, o importante é que no final você chegue com uma lista que tenha 100% das cotas alocadas, tá? Então isso nem sempre acontece de uma forma natural e muito do que sobra das cotas você tem que redistribuir para as unidades consumidoras que já estão na lista, elas vão acabar recebendo mais ou menos energia. Tá? E uma outra possibilidade é não distribuir essas cotas, né, e essa energia equivalente, né, essas cotas residuais, essa energia excedente, vai ficar acumulada na unidade geradora. Tá? Agora, quando a gente fala de lista de priorização, o conceito é um pouco diferente. Eu não vou mais determinar quantos por cento do meu excedente vai para uma unidade geradora, e sim quem é a primeira que vai abater 100% do seu consumo compensável. Tá? Então, o primeiro da lista vai bater 100% do consumo compensável e assim vai. E aí a gente tem do outro lado da unidade geradora, né, o bolo, entre aspas, o pote dela, qual que é o volume de excedente de crédito de energia. E aí a gente vem contabilizando, né, tirando efetivamente a compensação, vai reduzindo o bolo conforme a lista vai passando. Então também tem estratégias a se adotarem com esse modelo. Esse é um modelo novo, recém-regulamentado, então a gente deixa algumas ressalvas aqui com relação à utilização desse modelo, visto que nem todas as distribuidoras estão 100% adaptadas a esse modelo, é um modelo novo, ele pode ainda apresentar algum tipo de dúvida operacional, tipo, erros operacionais, então fica a ressalva com relação à utilização do modelo por priorização, tá bom? Então, bom, pessoal, a gente vai entrar um pouquinho agora no detalhe, falando a respeito dos modelos de percentual de cotas, tá? Então, quando a gente fala de gerar uma lista de distribuição com percentual de cotas, a gente não está falando de uma única forma de se fazer isso. Tem algumas formas de se fazer isso, tá? Então, a gente trouxe aqui 3 casos, exemplo, bem comuns, né, que ditam muito da estratégia por detrás. Então, o primeiro conceito é você ter uma lista por usina, toda unidade geradora sua vai ter uma lista, né, e vai estar alocada lá as unidades beneficiárias, e aí cada UG tem a sua lista, etc. Você pode modificar essa lista ou não, né? A gente pode ter uma lista que é o que a gente chama, né, de uma lista padrão. Então você vai ter uma lista que abraça todas as suas unidades geradoras. O que isso quer dizer? Vou ter uma lista para o meu, entre aspas, né, para o meu veículo jurídico. Então eu tenho 5 unidades geradoras, cada qual ali com 100 unidades beneficiárias. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista que é igual para todas as unidades geradoras, né? Ou seja, minhas unidades beneficiárias vão receber crédito de todas as unidades geradoras, porque a lista vai ser igual para todas, tá? Então, existem também estratégias para a gente adotar nesse modelo, a gente vai falar daqui a pouquinho. E a gente pode utilizar um modelo híbrido, né? Ou seja, posso ter parte do meu parque utilizando o meu parque gerador ali, né, das unidades geradoras, parte delas com lista única e parte delas com lista agrupada, tá? Então, fazer um mix, em alguns casos, isso pode ser viável, pode ser uma boa estratégia, mas também temos ressalvas que a gente vai comentar adiante, tá bem? Então, bom, vamos explicar o nosso modelo tradicional, a lista por unidade geradora, né? Como que funciona esse modelo? Então a gente vai ter uma unidade geradora, a gente vai ter N unidades beneficiárias aqui, então não tem limite de unidades beneficiárias, e essas unidades beneficiárias vão ter um percentual de cotas alocado do excedente de energia, né, de crédito de energia produzido por essa unidade geradora, tá? Então um ponto bem importante é que nesse modelo eu tenho sempre uma única unidade geradora por unidade consumidora. Ou seja, eu nunca vou estar alocando uma unidade consumidora em mais de uma usina, tá? Geralmente nesse modelo eu travo a minha unidade beneficiária a uma única usina,
tá? Então, um exemplo disso até é o modelo de cota fixa que a gente já comentou anteriormente, né, em uma de nossas aulas, que eu travo o modelo daquele beneficiário, ele vai entrar e vai ficar com aquela cota, por exemplo, né? E aí, o que, que eu tenho de pontos importantes para levar em consideração na hora de formatar essa lista? Primeiro, eu tenho que estar olhando se eu tive 100% das cotas alocadas, né? Ou seja, empilhei todas as minhas unidades consumidoras com cotas, o somatório dessas cotas dá 100%. Então, o objetivo sempre é que eu distribua 100% do meu excedente da unidade geradora para que ela não acumule saldo de créditos, visto a dificuldade da gente conseguir consumir esse saldo de crédito da unidade geradora ou mesmo migrar ele para outra unidade geradora, tá? E um outro ponto importante é com relação às datas de leitura. Então, como a gente já comentou, dependendo, né, do tipo de conexão dessa minha unidade geradora, sendo de baixa ou de média, eu tenho que tomar um certo cuidado com relação a quem são os meus beneficiários. Então, a data de leitura dos meus beneficiários ele tem que ser geralmente posterior à data de leitura dessa minha usina, mas próximas a ela, né? Evitar que eu leia a usina, por exemplo, no dia 2 e eu tenho um beneficiário que tem leitura lá no dia 30, né? Fica muito longe, eu vou demorar para faturar essa medição para essa unidade beneficiária. Então, o ideal é que você sempre tente agrupar as datas próximas, né? Unidades beneficiárias próximas à data de leitura, quando isso for possível, tá bem? Então, modelo de lista por usina, modelo tradicional, funciona basicamente nesse formato, cada unidade com a sua lista de beneficiárias e não tem muito segredo, tá bem? Como que a gente dimensiona geralmente o percentual de cotas, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, mas o percentual de cotas ele pode ser definido através da média de consumo que eu tenho, né, de uma unidade beneficiária com a minha média de geração que eu tenho da minha unidade geradora. Então, se na média a minha unidade geradora gera 100.000 kWh mês e na média a minha beneficiária consome 1.000 kWh mês, eu vou alocar 1% de cotas, né, para essa beneficiária dentro dessa lista da unidade geradora, tá bem? Bom, vamos falar agora do segundo modelo que a gente tem, tá? Que é a lista por veículo jurídico, né? Ou seja, uma lista padrão igual para todas as unidades geradoras, tá? Então, o que, que a gente tem aqui? Qual que é a grande sacada, a diferença e a forma de se operar isso? Quando a gente fala de um veículo jurídico vai ter diversas unidades geradoras dentro dele, né, sob gestão dele. Então, cada unidade geradora ela tem uma estimativa, uma previsibilidade de geração de energia, certo? Então, ao final, o que acontece? Eu tenho o meu total de excedente do veículo jurídico, então eu tenho um bolo de energia, né, que vai ser a somatória de todos os excedentes das minhas unidades geradoras. Então, isso define a quantidade de energia que eu tenho a distribuir dentro desse veículo jurídico, lembrando que estamos falando aqui em casos hipotéticos onde todas as unidades geradoras estão dentro de uma mesma área de concessão, né? Não tenho nenhuma unidade geradora fora de uma área de concessão que não poderia estar transitando esse crédito, ok? E do outro lado, nós temos uma lista de unidades consumidoras, beneficiárias desse veículo jurídico, né? Que podem ser aí N unidades beneficiárias, cada qual com o seu consumo médio estimado, né? Onde a gente tem a referência, né, da média de consumo, seja ela lá, nesse caso hipotético aqui, unidade consumidora 1, 1.000 kWh mês, a unidade 2, 600 kWh mês, a 3.400 e assim por diante. Então, como que eu vou definir meu percentual de cotas nesse caso? Então, o primeiro modelo é eu olhar para o meu bolo de excedente, então tem um total de excedente, e eu vou ver quantos por cento efetivamente essa minha unidade 1, os 1.000 kWh, representam desse bolo. Então isso vai definir para mim qual que é efetivamente o percentual de cotas que eu vou estar alocando para essa unidade consumidora, essa unidade beneficiária, né, nessa lista, e essa lista vai ser igual para todas essas unidades geradoras que compõem esse bolo, certo? Então qual que é o problema de eu fazer com essa mecânica? Quando eu adoto essa mecânica de olhar meu bolo e ver quantos por cento do bolo representa a minha média de consumo, não necessariamente eu vou estar distribuindo 100% da minha energia do bolo. Então, ou seja, a somatória desses percentuais de cotas dessa lista padrão não necessariamente vão dar 100%, certo? Então, se eu fizer com essa mecânica, eu vou ter excedente de energia e eu vou ter que pegar esse excedente de cotas e ver para quem que eu vou mandar, qual unidade que eu vou mandar. Então, essa é uma forma de se fazer isso. A outra forma que eu tenho de fazer isso é, ao invés de olhar o meu bolo de excedente de energia, eu vou olhar o bolo que é a somatória de médias de consumo.
Então, quando eu falo, vamos pegar até esse caso hipotético, eu tenho 3 unidades consumidoras, eu tenho um volume aqui, né, de 230 mil kWh mês, certo? Então, vamos pegar esse caso hipotético, eu tenho 230 mil kWh para serem distribuídos, mas o meu consumo aqui é um total de 3 mil kWh. E aí eu falo, putz, eu não sei efetivamente para quem que eu vou acumular crédito, quem que eu priorizo, só tenho 3, queria tentar mandar um pouquinho para todo mundo, proporcional para todo mundo. Então todo mundo vai receber excedente. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar o meu bolo de consumo, 3 mil kWh mês, e eu vou ver a unidade 1. Ela tem 1.000 kWh mês dentro de 3 mil, ou seja, ela vai ter 33% das cotas, né? 33,33333, né? Deixa eu até corrigir aqui. Então, 33,333%. Aí eu tenho aqui a unidade beneficiária 2 com 600 kWh dentro de 3 mil, a gente está falando aqui de 20%, certo? E o residual aqui a gente está falando em torno de 46,666% das cotas vão ficar na unidade beneficiária 3. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu bolo de consumo, determinando quantos por cento cada unidade beneficiária tem desse bolo de consumo, e eu estou montando uma lista de cotas que eu vou distribuir como padrão para todo o meu bolo. Ou seja, a unidade 1 vai receber 33,33333% lá dos 230 mil kWh mês, nesse caso hipotético nosso. Então ela vai receber um caminhão de crédito, ok? Mas qual que é a ótica aqui? Nesse modelo, eu nunca vou ter falta de distribuição de cotas. Sempre a somatória disso aqui vai me dar 100% das cotas. Então, é uma forma de eu sempre calcular quanto proporcionalmente cada OC tem que receber da minha lista padrão, certo? Sempre essa lista vai estar dando 100%, mas eu vou estar sempre, entre aspas, né, nesse modelo, eu posso estar sempre acumulando energia, saldo, né, de crédito nas unidades beneficiárias, se a minha somatória de consumo for menor do que a minha estimativa aqui de excedente de energia total, certo? Agora, se a ótica for contrária, eu tiver lá 300 mil kWh de consumo e 230 mil de injeção, ainda assim isso não será um problema. O que vai acontecer? Proporcionalmente, todas as unidades consumidoras beneficiárias vão receber menos energia do que o que a gente estava prevendo. Então, ou seja, se eu receber lá X% do meu bolo, quando o meu montante de consumo é 300 mil, né? Se eu estou falando de 1.000 em 300 mil, eu estou falando ali de 0,33333%. Então, se eu falar 0,333% de 230 mil, a gente está falando aí algo em torno de 700, 800 kWh mês, né? Ou seja, ela vai receber menos do que o que a gente gostaria, que a média de consumo dela é 1.000. Mas é uma forma também de eu garantir que todas as minhas unidades beneficiárias vão receber crédito. Então, essa é uma lógica de distribuição que permite que garanta, né, que nunca você vai ficar com um cliente sem receber crédito. A única coisa que você não garante é que o seu cliente, né, a sua unidade beneficiária, vai receber um montante de energia próximo da média de consumo dele. Então você não vai estar satisfazendo ali 100% do consumo com a compensação, né? Mas um outro ponto positivo é que nesse formato, quando o seu bolo de consumo é maior que o bolo de geração, você nunca está gerando saldo de crédito também, tá bom? Então, bom, pessoal, um ponto agora extremamente importante, resumindo isso aqui. Qual que é o grande gol contra desse modelo? Aí você fala, poxa, não é possível que esse modelo tenha gol contra, parece tão bom. O grande problema dele é que ele vai bater num tema que nós vamos explorar muito nesse capítulo, que é justamente as múltiplas injeções. Do ponto de vista de compensação, na hora que você receber uma fatura, numa conta de energia de uma unidade beneficiária que tem 2, 3, 10, 20, 100 unidades geradoras injetando energia para ela, é que você não sabe quem injetou quanto. E você tem datas de leituras diferentes das unidades geradoras e datas de leitura diferentes das unidades beneficiárias. Então, pode gerar confusão num ciclo que alguma unidade geradora não mandou este mês, né, não chegou o crédito esse mês para a unidade beneficiária, mas mês que vem vai chegar. E aí, mês que vem eu tenho o mês anterior, mais o crédito novo de algumas unidades geradoras, e aí vira uma bola de neve. Então, múltiplas injeções, toda vez que eu tenho mais de uma usina injetando energia e excedente
para uma única unidade consumidora, eu vou ter problema de múltiplas injeções, eu não consigo detectar o que aconteceu, eu só vejo uma foto do resultado daquele período. Então é muito inconclusível saber se houve distribuição correta para todos os Gs, se não houve erro de faturamento. Então é muito difícil a aferição por parte operacional do que aconteceu naquele mês com aquela unidade beneficiária e com as unidades geradoras, tá? Então o grande problema desse modelo aqui é justamente esse. Eu causo um caos futuro na minha gestão, né? Ainda mais se essas cotas ficarem mudando mês a mês, mudam-se as listagens, né, de distribuição, e aí eu tenho descasamento de distribuição de UGs, cara, vira um ninho de mafagafinho e a gente não sabe o que está acontecendo ali, né? Muitas vezes a gente vai precisar recorrer à distribuidora e pedir para ela um extrato de cada unidade geradora para eu saber o que cada unidade geradora mandou para quem e um extrato das unidades beneficiárias, né, consumidoras beneficiárias, para saber de quem que ela recebeu o crédito naquele período, tá? Então dá muito trabalho efetivamente fazer o acompanhamento, a gestão nesse formato, ok? E aí a gente tem o nosso terceiro formato, que é um formato híbrido. Então eu falo, poxa, mas as unidades de média leem tudo no mesmo dia. Eu não poderia fazer um misto desses dois modelos? Sim, eu poderia fazer um misto. Então fazer lista híbrida é justamente isso. Eu vou olhar primeiro para minhas unidades geradoras e vou falar assim, quais têm datas de leitura iguais. Então essas que leem no mesmo dia, por mais que eu cause múltipla injeção, né, eu tenho a facilidade de saber que todo mundo daquela lista vai receber o crédito, então tem que bater a conta para todo mundo igual, né? Então não é para passar nenhum despercebido ali, porque a data de todas as injeções vão ser a mesma, tá? Então, para usinas de média tensão, eu fazer um agrupamento dessas unidades geradoras que estão na mesma área de concessão e fazer uma lista padrão para todas essas UGs é uma alternativa. A gente continua com o problema das múltiplas injeções, mas a gente não tem mais o problema dos descasamentos de data de injeção, tá? Já as unidades geradoras de baixa tensão, isso não tem como a gente fugir muito à regra. Para não ganhar muita complexidade e problema operacional, a gente tem que adotar um modelo de lista única para cada unidade geradora de baixa tensão e evitar que essa unidade beneficiária que está nessa lista dessa UG não esteja recebendo crédito de outra unidade geradora, tá bem? Por quê? Porque senão a gente tem problema de datas de leitura, a gente vai ter N outros casos que a gente já comentou aqui, tá bem? Lembrando que quando eu vou fazer uma lista por UG, eu tenho que tomar cuidado para que todas as minhas cotas estejam alocadas, né? Nem sempre eu vou alocar 100% das minhas cotas. E o segundo, eu tenho que estar olhando ainda as datas de leitura, tanto a data de injeção de leitura da unidade geradora quanto das beneficiárias daquela lista, e tentar trazer todo mundo para bem próximo da data posterior, né? Mas bem próximo à data de leitura da minha unidade geradora, tá bem? Então, bom, pessoal, isso aqui resume bem os 3 modelos de lista de distribuição de cotas que nós podemos ter para o modelo de distribuição de cotas, tá? Então, existem aqui algumas estratégias, fica obviamente a critério de cada gestor, do seu portfólio, enfim, daquilo que ele entende que é mais flexível. Eu estou ganhando flexibilidade por um lado, apesar de eu estar ganhando mais trabalho operacional do outro, então fica muito a critério de cada um qual modelo seguir. O objetivo nosso aqui é conseguir pelo menos elucidar os possíveis formas de se fazer isso, tá? Então não necessariamente eu tenho uma única forma de fazer isso. Bom, pessoal, e aí a gente vai estar falando agora do nosso segundo modelo de distribuição de energia, que é o modelo de priorização. Então eu vou voltar aqui um pouquinho para a minha lousa, vou compartilhar aqui um pouco com vocês os cenários que a gente trouxe. Quando a gente fala de modelo de priorização, a gente está falando basicamente de uma regra que ela pode gerar ou não excedente. Então a gente vai ter 2 cenários de análise. Vamos analisar um cenário onde a minha usina gerou um excedente maior do que o meu bolo de consumo, tá? E aí o que acontece? E eu vou trazer um cenário onde a minha unidade geradora produziu um excedente que é insuficiente para compensar todo o consumo da minha lista de unidades beneficiárias, tá bem? Então, nosso primeiro caso aqui, o que a gente trouxe? A gente trouxe uma usina com excedente,
um caso hipotético onde eu tenho uma usina gerando um excedente de 100 mil kWh mês, né? E aí eu tenho a minha ordem, eu tenho a minha UC1, 2, 3, 4 e 5 com seus respectivos consumos. Então o que acontece nesse modelo? Eu vou uma a uma, eu vou abatendo o meu bolo é de 100 mil kWh, a minha UC1 consumiu 800, abato 800, a UC2 consumiu 1.200, abate 1.200 e assim vai. Até que eu chegue no fim da lista e veja, sobrou excedente de energia, nesse caso hipotético nosso aqui, sobrou 31 mil kWh. Quando eu tenho a sobra, eu posso também informar uma lista de distribuição desse excedente. Então eu vou passar para a distribuidora não só uma lista de prioridades, mas se tiver excedente, para quem vai o excedente que eu tenho. E a lista de excedentes não é mais por priorização, a lista de excedentes é por percentual. Do que sobrou, X% vai para a unidade tal, XY% vai para a unidade tal e assim por diante, beleza? Então a minha lista de excedentes aqui, a gente considerou um caso onde eu tenho a minha UC1 recebendo 100% do excedente. Então ela vai receber um adicional aí de 31 mil kWh mês, que baseado nessa ordem de priorização, ela já bateu todo o consumo, então ela vai ficar com um saldo de 31 mil kWh acumulado naquela unidade geradora, naquela unidade consumidora, perdão. Ok? Então, essa lista de excedentes, essa lista de priorização, né, eu tenho também algumas boas práticas aqui dentro. Então, qual que é a ordem que efetivamente eu passo das minhas unidades beneficiárias? Então, eu tenho que olhar para dois aspectos sempre. Eu tenho um cliente que eu não posso falhar, então ele é prioritário. Então, esse cliente eu quero sempre garantir 100% do consumo dele, ele vem para o topo da minha lista. A minha outra ótica é sempre olhar para os clientes de menor consumo primeiro. Por quê? Antes de eu chegar ao final da minha lista e faltar crédito para uma unidade beneficiária, ou seja, eu vou ter um cliente insatisfeito, do que eu priorizar clientes que têm um consumo muito grande e qualquer volatilidade nesse consumo desse cliente, ele vai me reduzir muito o meu bolo. Então eu tenho um impacto de, se eu priorizar primeiro os maiores e deixar os menores para o final, eu posso ter uma gama de muitos clientes no final que não vão receber crédito. Então eu tenho diversos clientes insatisfeitos naquele mês, certo? Então uma boa prática é priorizar a sua lista com base em clientes que você tem um compromisso ou você tem uma prioridade de atendê-los primeiro. E a segunda ótica é justamente eu priorizar os de menor consumo primeiro, porque um cliente que consome na média 200 kWh mês, se ele consumir muito, ele vai consumir 300, 400 kWh. Agora, se eu tenho um cliente que consome na média 30 mil, num mês que ele consome muito, ele pode consumir 40 mil, 50 mil. Então, quando a gente olha para o potencial volatilidade de consumo desses clientes que vão ocupar uma tomada de créditos ali na compensação, eu tenho que levar muito isso em consideração, tá bem? Nós vamos aqui agora para o nosso segundo cenário. Um cenário onde eu tenho uma usina insuficiente, ou seja, o excedente que ela produziu não vai conseguir atender toda a minha lista. Então, a gente tem um caso aqui, né, de 50 mil kWh mês, foi o excedente que essa minha usina produziu, e aí eu continuo com a minha mesma listagem, minha mesma ordem de priorização, mesmo cenário, tá bem? Só que o que vai acontecer? Minha UC5, que tem um consumo lá de 35 mil kWh mês, eu tinha disponível para ela 16 mil. Então eu consegui compensar 16 mil kWh mês, eu zerei o meu excedente, não vou ter excedente da minha unidade geradora esse mês, só que eu também não consegui compensar 100% do consumo dessa minha unidade consumidora 5, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Por mais que eu tenha uma lista de excedentes alocado, definido, a minha unidade 1 está recebendo um excedente de 0 e a minha unidade 5, nesse caso aqui, está recebendo menos energia, porque ela compensou somente 16 mil, ou seja, ela continua ali, entre aspas, pagando 19 mil kWh mês, certo? Então isso aqui foi o montante do bolo dessa unidade consumidora que não houve compensação, ok? Então por isso entra o caso que eu comentei com vocês, da gente sempre priorizar as unidades de menor consumo primeiro, porque caso eu priorize uma unidade com consumo muito alto, primeiro ela toma um espaço muito grande, muito rápido. Se eu invertesse essa lista, por exemplo, né, tendo 50 mil kWh mês, eu ia gerar 3 clientes que não iam receber crédito nenhum e um cliente que ia receber muito pouco crédito, ia receber metade aí do seu consumo. Então eu ia gerar 4 clientes insatisfeitos dentro de um bolo de 5 clientes. Visto esse formato que eu priorizei os clientes menores, primeiro eu gerei um cliente com compensação parcial apenas, nenhum outro sem compensação. Então, é por isso que, uma boa prática, a gente sempre vai priorizar consumos menores primeiro. Beleza? Bom, pessoal,
Esse aqui era basicamente uma sintetização do modelo de priorização, para vocês entenderem um pouco da mecânica de como eles funcionam. Então, também temos um pouco aqui de estratégia por detrás na formação dessa lista, tá? É bem importante que a gente tenha estratégia por detrás e não só seguir uma receita de bolo, nem sempre é uma receita de bolo, tá? E um outro ponto importante é, esse modelo é um modelo novo, pessoal. Então é um modelo que foge muito às regras, às exceções do que a gente tinha no modelo de cotas. Então, as distribuidoras têm muita coisa aqui que elas ainda precisam amadurecer. Então, não é um modelo maduro hoje, olhando mercadologicamente, né? Então, a chance de erro é maior por parte da distribuidora, a chance de você também errar na priorização das UCs também é maior. Então, nossa recomendação, né, é sempre segue por um modelo onde você consegue ter mais controle, visto que no modelo de priorização, se o seu cliente consumir um caminhão de energia e for prioritário na lista, ele vai consumir um caminhão de créditos, tá? E você não consegue frear isso, você não consegue limitar quantos quilowatts-hora você efetivamente quer distribuir para aquela unidade beneficiária. Então você não tem controle disso. Esse é o problema, tá bem? E bom, pessoal, para a gente finalizar essa aula de hoje aqui, eu trouxe aqui alguns temas que nós já debatemos anteriormente, mas agora a gente vai debater eles com muito mais insumos, né? Com muito mais argumentos. Então, quais são os principais pontos aí problemáticos que nós temos dentro desses modelos de distribuição, compensação, etc. e tal? Primeiro a gente tem com relação as faturas, né? Então eu tenho diferentes faturas, diferentes classes de tributação, diferentes postos tarifários, dependendo do meu cliente que está do outro lado como unidade beneficiária. A gente não comentou muito aqui, mas a minha unidade beneficiária ela pode ser uma unidade de média tensão, ela pode ser uma unidade de baixa tensão com tarifa branca, ela pode ser uma unidade de baixa tensão de baixa renda. Então esses casos especiais vão dar muito mais complexidade para você gerenciar o crédito, tá? E aí não só acesso à fatura, quanto também entendimento do que está acontecendo naquela fatura é muito importante. Então, casos especiais, classes diferentes, tarifações diferentes vão dar muita dor de cabeça para a gente operar, tá bem? Um outro ponto aqui é erros no faturamento, então erros de saldo, erros de cotas, erros de priorização, enfim, tanto por parte da distribuidora, quanto por parte do faturamento, quanto por parte operacional. Então esses erros das faturas, né, são bem complicados e nós temos que estar realmente acompanhando isso aqui de forma bem digitalizada quando a gente fala de milhares de unidades beneficiárias, ok? Bom, a gente falou bastante dos ciclos de leitura das unidades geradoras, né? Então tem que ficar claro que unidade de baixa e média tensão são coisas completamente diferentes, tá bem? A gente tem aqui também o caso das múltiplas unidades geradoras, né? Ou seja, tenho múltiplas UGs apontando para uma única beneficiária, eu não consigo rastrear isso, não vem na conta qual unidade enviou quanto para mim, isso não está explícito na regulamentação. Então, causar múltiplas injeções de forma proposital, entre aspas, né, você alocar um cliente em duas usinas simultaneamente é problema, e principalmente quando isso acontece fora do seu controle. O cliente aderiu à sua unidade geradora e também aderiu a um outro veículo jurídico que está recebendo crédito de uma outra unidade geradora e você não sabe, isso vai gerar transtorno na conta na hora que você for aferir, sem sombra de dúvida. Tá? E por último, a gente tem um ponto aqui não menos importante, que é com relação à mudança de titularidade. Então, dependendo da distribuidora que você está trabalhando, quando você altera a titularidade, altera-se o número da unidade consumidora. Quando altera-se o número da unidade consumidora, isso é um problema, porque você estava acompanhando um número de UC numa lista. Se esse número mudou e você não altera, essa unidade consumidora não vai mais receber aquele crédito. Então eu tenho que estar muito atento para a mudança de titularidade se acontecer, e eu tenho que estar atento à mudança de número da unidade consumidora se houver, por conta de eu ter que alterar minha lista. E um outro ponto importante é, se mudou o número e eu tenho um contrato que tem uma unidade consumidora X atrelada a ele, e ela mudou de número, eu preciso vincular uma outra. Então, de novo, mudança de titularidade sem controle sistêmico gera muita dor de cabeça, tá bem? E bom, pessoal, para a gente encerrar nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre o que fazer na compensação de energia. Ou seja, o que eu tenho que fazer no procedimento de compensação de energia a partir do momento que eu enviei a minha lista e recebi as faturas, sabendo de todos os pormenores, né, e pontos de atenção que eu tenho que ter. Então, o primeiro item que nós vamos fazer, né, o primeiro passo, é sempre olhar
a data de leitura, o ciclo que eu estou fazendo a minha gestão. Então eu tenho que olhar a data de leitura da minha unidade geradora, bem como das minhas beneficiárias, tá? O segundo ponto, por incrível que pareça, que nós temos que olhar é o saldo. Então, antes de olhar a compensação, eu tenho que olhar o saldo. Por quê? Se essa unidade beneficiária tinha saldo anteriormente, eu tenho que ter esse controle porque a minha fatura não me traz essa informação. A minha fatura do meu cliente no período que eu estou analisando me traz somente o saldo acumulado dessa unidade consumidora. Então, se eu tinha saldo anterior, eu tenho que ter esse registro porque eu vou olhar o saldo anterior e o novo saldo acumulado. Tá? E eu vou entender se houve movimentação nesse saldo. Esse saldo mudou para mais ou para menos. Então, por que eu tenho que olhar isso? A minha movimentação de saldo, né? Eu tenho um saldo anterior X e eu tenho um saldo acumulado Y. Meu saldo movimentado é sempre Y menos X, né? O acumulado menos o que eu tinha. Isso aqui ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, correto? Então, por que eu tenho que olhar isso? Quanto que foi a minha injeção de energia para aquela unidade beneficiária? A conta não me fala quanto eu injetei. A conta me fala quanto eu compensei. E esse é um grande problema que nós temos no compartilhamento de créditos. A nomenclatura e a interpretação. Tá? Por que a gente fala isso? Muitas distribuidoras colocam na conta que aquilo que ela está abatendo é o que foi injetado. Mas na prática não é. Aquilo é o que foi compensado. Tá? Então a nomenclatura que vem na conta, muitas vezes, gera confusão. Então eu não injetei 1000 kWh se eu tenho menos 1000 kWh abatido numa fatura. Então o cliente consumiu 1.200 e aparece lá que ele compensou 1.200 dele, né? 1.100 kWh, lá considerando uma unidade trifásica com um consumo mínimo de 100 kWh. Então ele consumiu 1.200, né? Vamos pensar aqui que ele teve um consumo de 1.200, ele tem um custo de disponibilidade de 100 e aí ele teve uma compensação de 1.100 kWh. Quanto foi a minha injeção? Para eu saber quanto eu injetei para aquela unidade beneficiária naquele período, eu vou ter que olhar quanto compensou mais a minha movimentação de saldo, que pode ser positiva ou negativa. Se a minha movimentação de saldo foi positiva, ou seja, eu acumulei mais quilowatts-hora, né, naquela unidade beneficiária, eu tenho que somar isso ao que ela compensou, ou seja, a minha injeção naquele período foi maior que a compensação. Agora, se a minha movimentação de saldo ela é negativa, ou seja, eu consumi saldo naquele período, o que quer dizer? Quer dizer que a minha injeção é o que eu compensei menos o que eu consumi de saldo, certo? Então eu tive uma injeção menor do que a compensação naquele período. Então eu tenho que olhar sempre o saldo primeiro para descobrir o que teve de injeção naquele mês para aquela unidade beneficiária. Por que eu tenho que olhar a injeção? Porque a injeção é o meu percentual de cotas. Então eu vou olhar quanto que eu injetei em quilowatts-hora, quanto que representa isso em quilowatts-hora perante quanto foi o meu excedente produzido por aquela unidade geradora beneficiária, para ver quantos por cento ela representa. Então é aqui que eu tenho que fazer a conta do percentual. Se eu tenho 1% do excedente, o injetado tem que bater esse 1%. Tá? Então eu tenho que calcular o injetado para avaliar se ele está batendo com a minha lista de distribuição. Então é todo esse trâmite que precisa ser feito para cada unidade beneficiária todo mês, ok? E a gente tem um último tópico aqui que é justamente a tarifação. Eu tenho que olhar se esse meu cliente é um cliente de média tensão, se ele é tarifa branca, se ele é baixa renda, porque nesses casos eu tenho postos tarifários. E se eu tenho postos tarifários, a regra de tarifação e compensação e abatimento dos créditos é diferente. E eu geralmente vou olhar qual que é o valor daquele crédito abatido, né? Ou seja, quanto eu consegui economizar para aquela unidade consumidora beneficiária, aquele meu cliente consumidor, quanto eu consegui reduzir na conta dele para eu conseguir calcular quanto foi que eu vou economizar para ele na prática. Então eu reduzi R$ 1.000 para ele e vou cobrar 800, então eu consegui reduzir R$ 200 na conta dele. Então olhar a tarifação é muito importante para a gente conseguir imprimir, né, gerar uma fatura, um relatório para ele no final do período que seja condizente com, de fato, a economia que eu tive para ele, que ele obteve, né, com o meu compartilhamento de créditos. Ok? Então, bom, pessoal, o que fazer na compensação de energia é muita coisa e é aqui que a gente pega a maior parte dos problemas, né?
a gente tem problema na movimentação de saldo, então muitas vezes o saldo anterior e o saldo atual por parte da distribuidora não batem, então a gente vê que a movimentação de saldo foi errada, se a movimentação de saldo foi errada, a injeção saiu errada, se a injeção saiu errada, não bateu com a lista, e aí eu tenho muitos problemas ali pormenores para se resolver. Muitas vezes a distribuidora tem que fazer um refaturamento daquela conta de energia, daquela unidade beneficiária daquele período quando você detecta um erro, tá? Então, enfim, pessoal, para a gente finalizar, todos esses temas, todos esses conteúdos aqui que nós trouxemos para vocês, eles são extremamente importantes porque eles não só balizam a sua estratégia, mas eles balizam o seu operacional, eles balizam muito da forma como você vai controlar e contornar perdas, né, de distribuição, evitar que você acumule muito saldo de crédito em alguma unidade beneficiária, enfim, determinar se você vai trabalhar com uma cota fixa ou uma cota variável. Então, muito das estratégias vem de um bom entendimento daquilo que você vai fazer nas listas de distribuição que dependem de um bom entendimento de quais são as suas unidades geradoras. Elas são unidades geradoras de baixa tensão, elas são unidades geradoras de média tensão, e aí você começa a traçar toda a sua estratégia, tá bem? Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa aula 6, né? Falando sobre gestão de energia, compensação de energia, distribuição de energia, ou seja, todo o arcabouço de assuntos, estratégias, mecânicas operacionais, regras de negócio, que juntos aí definem o seu modelo de gestão, muitas vezes, né? Então, o objetivo nosso aqui foi tentar elucidar muito das problemáticas e dúvidas que existem por detrás dos possíveis modelos e formas de fazer, tá? Então, a gente vai ver aí nos nossos próximos capítulos um pouco mais a respeito de mecânicas de cobrança, né? Ou seja, regras de desconto, como formar o seu pricing, que já são estratégias secundárias após definido o seu modelo efetivamente de gestão. Aí a gente entra em modelos um pouco mais comerciais, né? Como cobrar do seu consumidor aquele crédito que você está compartilhando. Isso a gente vai ver na nossa próxima aula, né? Conto com a presença de vocês, agradeço a atenção que vocês nos deram até aqui e nos vemos no nosso próximo episódio. Um grande abraço.